Olá, senhores, sejam muito bem-vindos aqui ao Aprova Mais. Sou o professor Dorival Conte Júnior, língua portuguesa aqui é a minha disciplina, e eu quero conversar especialmente com você que pretende fazer esse concurso que você vê na tela aí, que é o concurso da PRF, Polícia Rodoviária Federal. Neste vídeo eu quero trazer algumas informações a respeito do edital de língua portuguesa e também de redação oficial. Vou trazer alguns aspectos do que você pode estudar para se preparar melhor. Tudo bem? Fiquem conosco, muito obrigado pela atenção e vamos ao vídeo. Muito bem então, senhores, aqui está o edital na sua totalidade da prova da PRF 2021. Eu vou trazer item por item aqui para vocês e mostrar qual a melhor forma para que você possa se preparar para cada um desses assuntos. Tudo bem? Então, vamos iniciar aqui o nosso comentário. Bom, vamos separar aqui primeiro as duas modalidades aí que estão no início do edital: compreensão e interpretação de textos, de gêneros variados e reconhecimento de tipos e gêneros textuais. E aí a gente vai também identificar as características. Então, no caso aqui da compreensão e interpretação, leitura de textos. E aí o ideal é que você tenha o estudo de vocabulários. O vocabulário você pode adquirir com o estudo de provas anteriores. Encontrando uma palavra que você não conhece, você pode procurar no dicionário. E assim você vai enriquecendo seu vocabulário. Interpretar texto nas provas do SEBRASP é uma situação simples, porque o examinador normalmente ele direciona você para um determinado parágrafo ou para uma determinada linha. Então é mais tranquilo. O reconhecimento dos gêneros, você tem que identificar as características de um texto narrativo, descritivo e dissertativo. Então isso é importante. A identificação das características de um texto quando ele é narrativo, que ele conta uma história, né? O descritivo, como o próprio nome diz, ele descreve, e o dissertativo, que indica uma opinião. Depois nós temos aqui domínio da ortografia. Como é que você pode estudar isso daqui? Grafia e acentuação gráfica também. Então, quando se fala em ortografia, estamos aqui nos referindo à acentuação gráfica, não só a grafia das palavras, mas também a acentuação gráfica. Aqui, mais uma vez, parte da grafia é o vocabulário. Reconhecimento de vocabulário, normalmente as questões eles pedem o sentido de uma determinada palavra. E no caso da acentuação gráfica, normalmente o SEBRASP, quando questiona a acentuação gráfica, ele questiona a respeito de regras. A mesma regra da acentuação da palavra X também pode ser da palavra Y. Então, estudar aqui as regras de acentuação. O item 4, o 4.1, que é o domínio dos mecanismos de coesão textual, emprego de elementos de referenciação, substituição, repetição, conectores e outros elementos de sequenciação textual, isso aqui tem a ver com os pronomes, substantivos, conjunções e preposições. São chamados elementos de ligação. Então, você saber identificar esses elementos dentro de um contexto vai ser fundamental para responder a uma questão sobre esse item 4. O emprego de tempos e modos verbais, pretérito, né? Pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, presente do indicativo, futuro do pretérito, futuro do presente. Então, as formas de você identificar os tempos verbais. Então, normalmente a conjugação, isso tem a ver com conjugação. E depois os modos, né? Indicativo, que indica uma certeza, o subjuntivo, que é uma dúvida, o imperativo, que é uma ordem. Então, esse ponto aí que você vê aí em azulzinho, importante para você estudar a respeito desse item aí. O domínio aqui da estrutura morfossintática do período tem a ver com classes de palavras, reconhecimento das classes de palavras, que você vê no item 5.1 aí, ó, também. E a parte de sintaxe. Então, morfossintaxe é uma mistura de análise morfológica com análise sintática. O reconhecimento das palavras dentro de um contexto e também o reconhecimento dessas palavras dentro de um período, né, de uma oração. Então, se é sujeito, se é complemento, se é adjunto. E nas classes de palavras abaixo, que também identificar as variáveis e invariáveis, artigo, substantivo, pronome, adjetivo, numeral e verbo, são as variáveis. Advérbio, conjunção e preposição, as invariáveis. Tem mais uma classe aí que é a interjeição, que normalmente não é questionada. Então, esse ponto em azulzinho aí que você deve ter atenção. Bom, relações de coordenação entre as orações e termos da oração e relação de subordinação tem a ver com orações coordenadas e subordinadas. Aqui você reconhece, por meio da identificação, as classificações das orações coordenadas e subordinadas e dos termos essenciais, integrantes e acessórios da oração. Para você reconhecer uma oração coordenada, somente
por meio da conjunção coordenada, aditiva, adversativa, conclusiva, explicativa, alternativa. Para reconhecer uma oração subordinada são 3 formas. As conjunções adverbiais, que são 9 classificações, causais, condicionais e assim vai. As conjunções integrantes, que reconhecem as orações subordinadas substantivas, e os pronomes relativos, que reconhecem as orações subordinadas adjetivas. É importante se reconhecer por causa... nós temos aí, nesse caso das orações adjetivas, a oração adjetiva explicativa e restritiva, tem a ver com sentido também. E essa parte dos termos da oração tem a ver com a análise sintática, termos essenciais, sujeito, predicado, os termos integrantes, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva. Acessórios da oração, como o próprio nome diz, eles podem ser retirados, adjuntos, né, adnominal, adverbial, aposto. E depois um pouquinho abaixo, fora dessa análise sintática, nós temos também o vocativo menos questionado aí. Para empregos, o emprego dos sinais de pontuação, a pontuação nas orações, principalmente nos termos deslocados e intercalados. Isso tem a ver com reconhecimento das orações, se é subordinado ou se é coordenado, e também dos elementos que nós vimos um pouco acima, aí, os integrantes essenciais e acessórios também. Isso é muito importante, principalmente os termos acessórios. Sebrasp gosta muito de perguntar adjunto adverbial deslocado ou intercalado. Isso é muito comum nas provas do CESP-Sebrasp. Bom, a concordância verbal e nominal, primeiro, atentar para os verbos impessoais, que não possuem terceira pessoa do plural, somente singular. E no caso da concordância nominal, a palavra-chave é um substantivo. Artigos, adjetivos, pronomes e numerais concordam em número e gênero com os substantivos a que se referem. Essa é a regra de número 0 da concordância nominal. E depois, claro, na concordância verbal, importante ressaltar o núcleo do sujeito. Então, presta atenção nesse núcleo. Sebrasp pergunta muito isso. Algo relacionado a um verbo que concorda com o núcleo do sujeito. Já na regência, complementos verbais e nominais. Regência significa complemento, significa algo que precisa de complemento. Então, normalmente, os verbos que exigem preposição. No caso da regência nominal, os nomes, eles exigem preposições. É possível você identificar isso na matéria de regência nominal. Atenham-se para os nomes que vocês não conhecem, aqueles nomes que ficam mais distantes do nosso dia a dia. Esses nomes apresentam preposições, às vezes mais de uma. E normalmente o Sebrasp pergunta, colocando as preposições adequadas e pedindo para você substituir por outras, para saber se realmente é mantida a correção gramatical. Bom, sinal de crase tem a ver com regência verbal e nominal. O termo regente pode ser um verbo ou nome que exige complemento, mas aí no caso só com preposição a. E o termo regido é uma palavra feminina que admite um artigo a anteposto. Atenham-se também aqui para a crase especial, os casos de crase especial que são nas locuções femininas. Locuções adverbiais femininas, locuções prepositivas femininas e locuções conjuntivas femininas. Colocação dos pronomes átonos tem a ver com palavras atrativas. Primeiro passo é isso aí, identificar palavras atrativas. A colocação indica que nós temos um verbo e um pronome oblíquo átono que está antes, no meio ou depois do verbo, que é a tal da próclise, mesóclise e ênclise. Principalmente as palavras atrativas. A Sebrasp costuma perguntar isso aí. Palavras atrativas e pronomes oblíquos átonos, via de regra, obrigam a próclise. E aqui nós temos uns pontos fundamentais que eu gostaria de trazer para vocês. São os pontos que trazem um pouco mais de dificuldade para a maioria dos candidatos. Que são esses aqui, os itens 6, 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4. Muita gente me pergunta o que significa isso, o que eu tenho que estudar. Eu separei aqui para vocês, olha. Então, primeiro, assuntos, né, que são as matérias aqui, você identificar. Depois, o ideal é que você faça questões de provas anteriores e faça um estudo detalhado, que eu vou mostrar para vocês aqui o estudo detalhado. Esses assuntos que você vê aí, que são os assuntos que fazem parte do edital, normalmente são questões relacionadas à pontuação, à conjugação de verbos, à coerência e coesão, né, que são os elementos de coesão, o emprego das conjunções e, no caso da ortografia, que nós até comentamos aqui, que é a grafia e acentuação. Temos também o uso dos pronomes pessoais átonos, quando se usa o lo, lá, los e las, lhe, lhes, etc., né? Também no caso da concordância verbal e nominal, que nós já comentamos, e também a regência nominal e verbal, que nós já comentamos. Então vejam que são assuntos que nós já comentamos aqui com vocês. Esses pontos aí que você vê do lado esquerdo da sua tela, reescrita de frases e parágrafos, significação das palavras,
substituição de palavras, né, ou de trechos, reorganização da estrutura e reescrita de textos. Normalmente os erros estão nesses assuntos que você vê do lado direito da sua tela aí. Bom, no caso do emprego das conjunções coesão e coerência, o ideal é você reconhecer as conjunções e preposições. Isso tem a ver com o sentido da oração, né? E nos pronomes relativos, pronomes demonstrativos e pronomes pessoais átonos, isso tem a ver com os nomes, referem-se a nomes. Pronome relativo se refere a nome, substitui o nome. O pronome demonstrativo também, o nome seria um substantivo ou palavra que tem essa função. E os pronomes oblíquos átonos também. Cuidado com os pronomes átonos, reconhecimento, mais uma vez repito, lolá, losilás, lê, lês e assim por diante, tá? Na concordância verbal nominal, como eu disse, na nominal, o ideal é você reconhecer aí o substantivo, que é a palavra-chave, e saber que a regra de número 0, artigos, adjetivos, pronomes e numerais concordam com os substantivos a que se referem em nome de gênero. E no caso da concordância verbal, tenham cuidado com os verbos impessoais, porque eles são verbos que não possuem sujeito e estão sempre na terceira pessoa do singular. Já o caso dos verbos pessoais, que é a grande maioria que possui sujeito, nós temos duas características. Primeiro, se tem sujeito, nós vamos ter singular e plural, e aquilo que eu comentei com vocês, o núcleo do sujeito, que vai ser um substantivo. Tá? Regência nominal e verbal. Na regência nominal, substantivo, adjetivo e advérbio que exigem complementos dentro de um contexto. Isso tem a ver com a crase também, né? Ajuda você a responder uma questão de crase. Na regência verbal, eu indicaria que vocês começassem pelos verbos com mais de um sentido. Por exemplo, verbo agradar, verbo assistir, verbo visar, porque muda a preposição, um tem preposição, o outro não, e também muda o sentido. Então pode ser uma questão envolvendo não só a gramática, mas também envolvendo o sentido, tá? Também os verbos bitransitivos. Bitransitivos são verbos que exigem dois complementos, dois objetos, sempre um direto, outro indireto, iniciado por algum tipo de preposição. Cuidado com isso aí também. O acento de crase, como eu disse a vocês, aqui, regência nominal e verbal, vocês reconhecerem os verbos e nomes, que são chamados de termos regentes, e esses verbos exigem, ou nomes, né, exigem preposição a, seu pontapé inicial do acento da crase. E nós temos os termos regidos, que são palavras femininas que admitem artigo a ou as anteposto. E aquilo que eu comentei com vocês agora. Casos especiais de crase são os casos que envolvem as locuções femininas. Esses não dependem de termo regente ou termo regido. Tá? Emprego sinais de pontuação. Ordem da oração. Na oração direta não se usa vírgula. Né? Sujeito, verbo e complemento não se separam. Nós temos aqui proibição da separação por pontuação, uma oração na ordem direta. E aí aquilo que eu comentei com vocês agora, né? A vírgula nos termos deslocados ou intercalados. Então, uso obrigatório de vírgula aí. No caso das orações intercaladas, vírgulas, parênteses ou travessões, isso é muito comum nas provas do Sebrasp. Pedir para você substituir as vírgulas por travessões, por exemplo, e pedir para identificar se o período continua correto, se mantém a correção gramatical. Cuidado com isso também. E por fim, dois pontos e ponto e vírgula, saber quando se usa essas duas pontuações. Dois pontos tem a ver com explicação, ponto e vírgula que separa as orações, seus pontos principais aí. Emprego dos verbos, como eu disse aqui, modos verbais, você indica o indicativo, subjuntivo e imperativo, então indicativo certeza, subjuntivo dúvida, isso tem a ver com a conjugação, imperativo indica a ordem. E os tempos verbais, como eu disse, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, presente, futuro do presente, futuro do pretérito, tudo isso tem a ver com a conjugação dos verbos. Também pode cair com essa forma aí, ó. Repare a conjugação, identifique a conjugação, de acordo com a conjugação. E também tem a ver com sentido. O verbo empregado no pretérito perfeito, por exemplo, ele tem um sentido diferente do verbo empregado no pretérito imperfeito, né? Um tem a ver com ação rápida, o outro tem a ver com ação que se arrasta no tempo. O futuro do presente, por exemplo, tem a ver com ação certa. O futuro do pretérito tem a ver com ação duvidosa, né, uma hipótese. Então, isso tem que tomar bastante cuidado também. O uso dos pronomes átonos, complementos, tem a ver com objeto direto, objeto indireto. Aqui, ó, comentei com vocês. Oá, osiás, lolá, losilás, noná, nosinás, lies, são os principais pronomes, os que mais caem nas provas do Sebrasp. Com relação à redação oficial, que é o último ponto aí do edital de vocês, aqui não tem muita saída, gente, né? Você tem que identificar os principais elementos do Manual de Redação da Presidência da República. Atentem para o manual recente, o último manual, que nós tivemos mudança.
No final do governo Temer tivemos uma mudança e depois no início do governo Bolsonaro tivemos mudança também. Então identifiquem isso aí, procurem pegar o manual de redação da Presidência da República mais recente, verificar os aspectos gerais da redação oficial, isso tudo está definido lá no manual. A finalidade dos expedientes são os documentos oficiais e a adequação da linguagem, que a linguagem não pode ser coloquial, tem que ser a linguagem da norma culta, e também o formato, né, o texto e o gênero desse texto. Então, esses assuntos vocês encontram lá no manual de redação da Presidência da República e peguem o mais recente. Procurem lá na internet, vocês vão encontrar, caso vocês não tenham. Fechou? Muito bem, senhores. Espero tê-los ajudado com essas informações sucintas. Caso haja ainda alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Aí tem o meu canal no YouTube e você também vai ter acesso nesse canal a informações não só relacionadas a esse concurso, como a outros também, e questões de provas anteriores também comentadas lá. É isso aí. Grande abraço, bons estudos e até a próxima.